Boa tarde, bem-vindos à Feira do Livro de Lisboa. Em nome da Tinta da China, queria agradecer a presença de todos e também agradecer. Desculpa, está a fazer interferência. Agradecer o painel que temos aqui hoje para falar do livro O Eleitorado Português no século XXI, que vem bem a propósito e muito tempo. Estamos em plena campanha eleitoral e é um tema muito pertinente, tem sido cada vez mais pertinente, não é? a cada novo ciclo eleitoral. E, portanto, apresentando toda a gente, temos as organizadoras do livro, Marina Costa Luba, Ana Espírito Santo, aqui está o Ricardo Costa, Ana Gomes e Marina Serrozola, que dirão algumas palavras sobre o livro. E eu começo por passar a palavra à Marina Serrozola. Obrigada, começo por saudar todos e agradecer muito em particular às duas coordenadoras deste livro o convite, não para apresentar o livro, imagino que vocês vieram para ouvir os outros dois oradores, mas para dizer algumas palavras introdutórias. Com a Marina já tive o privilégio de trabalhar, já não sei há quantos anos, não é Marina, já há muitos. A Ana conheço há menos tempo, mas são duas investigadoras académicas e amigas que prezo muito e pelas quais tenho grande admiração e, portanto, obrigada por este convite. Este livro é importante, como a nossa editora acabou de dizer, pelo ciclo em que nos encontramos em termos eleitorais, mas também pelo ciclo comemorativo em que nos encontramos. Nós encerramos agora uma primeira etapa, chegámos às comemorações do derrubo da ditadura, mas inauguramos agora precisamente uma etapa que tem tudo a ver com este livro. Ou seja, no próximo ano, e temos aqui um dos principais curadores de uma das nossas iniciativas âncoras, o professor Pedro Magalhães, que irá trabalhar sobre as eleições, as primeiras eleições livres, e até lá vamos ver um pouco do que é que foi preciso fazer para chegarmos a essas eleições, desde já durante este verão, o que foi a elaboração daquilo que chamamos a primeira lei eleitoral, são vários decretos que chamamos a lei eleitoral, o que foi esse fantástico processo de recenseamento que vai permitir exponenciar o corpo eleitoral, o que foi a legalização dos partidos políticos em janeiro de 75 e depois o que foi a campanha eleitoral. E tudo isto, deste pacote todo, vamos ter o sucesso, esse primeiro grande sucesso que foram as eleições de 25 de abril de 75, em que mais de 92% dos portugueses acorreram às urnas. E, portanto, este livro não podia ser mais oportuno, mais atual e mais adequado do que a este ciclo. Mas as comemorações falam de história, mas também falam do presente e interessam sobretudo para o futuro. E neste livro, cujos comentários serão feitos já a seguir, cujo comentário será feito e a apreciação será feita a seguir, este livro, como irão ver, coloca-nos muitas questões. Coloca-nos muitas questões e dá-nos muitas respostas, que é uma coisa que nem sempre acontece nos livros. Por exemplo, uma das questões que penso que nos inquieta a todos é tentar perceber o porquê da abstenção eleitoral, e temos respostas, dados e respostas sobre essa questão, tentar perceber quem são os eleitores, em que partido e porquê que se vota em determinados partidos, e estas são apenas alguns dos eixos, dos muitos que este livro encerra. E, portanto, não posso deixar de terminar dando os parabéns às coordenadoras. Há uma última nota importante. Este livro tem também outra virtude que tem, podemos dizer, aqueles que já consideramos autores clássicos nesta matéria, entre os quais a Marina, Pedro Magalhães, o André Freire, o Carlos Jalali, mas temos também uma geração mais jovem ou mais recente de investigadores, já também com créditos consolidados nestas temáticas, e tudo isto dá uma enorme qualidade aos diferentes contributos que estão neste livro. Portanto, disse eu, dar os parabéns e ouvir agora quem vai comentar o livro em profundidade. Obrigada, Inácia. As organizadoras pediram para, neste caso, dizer umas palavras antes e depois então ouviremos as apresentações, e por isso passo a palavra à Ana Espírito Santo. Obrigada, Catarina. Muito boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada por terem vindo. Gostaria de fazer um cumprimento especial aqui aos meus colegas de palco e agradecer muito o facto de terem aceitar o nosso convite para estar aqui. Celebrar o lançamento deste livro do Eleitorado Português no século XXI é um enorme prazer.
Este livro procura, como a Inácia já disse, responder a questões como o que é que explica a abstenção, como é que votam os portugueses nas últimas 2 décadas. O livro está organizado em 3 partes. Na primeira parte centramos-nos nos fatores socioeconómicos que explicam porque é que as pessoas votam, porque é que elas se abstêm e também o seu sentido de voto, fatores como o género, a idade, a religiosidade. Numa segunda parte centramos-nos noutro tipo de fatores, como por exemplo a ideologia, o que as pessoas pensam sobre a economia, a sua simpatia ou antipatia partidária e de que forma é que estes fatores explicam o sentido de voto. E na terceira parte centramos-nos, fazemos uma análise mais pormenorizada de quem são os eleitores dos vários partidos. Todos os capítulos recorreram a uma base de dados, que é uma base de dados de sondagens pós-eleitorais. Estas sondagens foram realizadas após eleições legislativas, após 7 eleições legislativas consecutivas, desde 2002 até 2022. Por isso todos os capítulos têm esta perspectiva longitudinal, o que torna, penso eu, este livro único no panorama português e também importante para se compreender, muito importante para se compreender o comportamento eleitoral dos portugueses. Queria também dizer que nos propusemos, a nossa ideia quando criámos este livro foi fazer um livro que tivesse total rigor científico, mas que ao mesmo tempo fosse escrito de uma forma acessível para um público em geral. Se abrirem o livro, se calhar vão achar que tem muitos gráficos, mas eu queria pedir para não se assustarem, porque o texto explica esses gráficos de uma forma, penso eu, compreensível, e pelo menos foi esse o esforço que nós fizemos, que todos os autores fizeram. Para além disso, o livro vem acompanhado de um apêndice online, onde foram colocados todos os pormenores técnicos. Foi essa a solução que nós encontramos para não sobrecarregar o livro com essas questões mais técnicas. Agora queria passar aos agradecimentos. Este livro resulta de uma ideia que a Marina teve há muitos anos e por isso o primeiro agradecimento que eu queria fazer era à Marina por me ter convidado para, com ela, organizar este livro. Foi um convite muito bom e deu muito prazer e foi uma honra. A Marina e eu somos organizadoras e também coautoras deste livro, mas há muitos outros coautores deste livro. São 19 os coautores, os fantásticos coautores deste livro e por isso o nosso segundo agradecimento, o meu segundo agradecimento, também em nome da Marina, obviamente, é para os coautores deste livro. Alguns dos quais estão aqui e agora comecei a ver mais caras e agradeço também muito a vossa presença aqui. Queríamos agradecer-lhes pela colaboração, pela dedicação, pela paciência para realizarem as múltiplas revisões e correções que são sempre precisas na publicação do livro, pelo cumprimento dos prazos e, sobretudo, pela qualidade dos capítulos que produziram. Estamos mesmo muito agradecidas a todos e a todas e todos, e foi um prazer trabalhar com vocês, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista pessoal. Em segundo lugar, queremos agradecer à Tinta da China, hoje aqui representada pela Catarina Marques, mas gostaríamos também de fazer um agradecimento em particular à Bárbara Bolhosa, que acolheu de forma muito entusiástica este livro desde o primeiro momento. A única coisa que a Bárbara nos disse foi: por favor, tentem não pôr muitos gráficos, e nós tentámos. E acho que conseguimos, apesar de tudo. Escolhemos a Tinta da China pelo cuidado que a Tinta da China tem nas suas publicações, quer do ponto de vista estético, quer na qualidade dos textos, e ficámos muito contentes também com o resultado do nosso livro. Por isso, por favor, Catarina, estenda os agradecimentos à Bárbara, que não está presente, e também a todas as pessoas da Tinta da China que trabalharam para que a publicação deste livro fosse possível. Em terceiro lugar, gostaríamos de agradecer à Maria Inácia Rezola, que acabou de falar, que é a comissária executiva das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que também, desde que ouviu falar do livro, o acolheu no âmbito das comemorações, e tanto eu como a Marina ficámos muito felizes por ter a chancela das comemorações do 25 de Abril, porque este livro é essencialmente sobre eleições e sobre democracia. Por último lugar, queria agradecer à Ana Matias, que é uma das autoras do livro e está aqui presente, pelo apoio que deu na preparação dos vários capítulos para publicação. Termino dizendo que na newsletter do Expresso, o David Diniz disse há pouco tempo que recomendava este livro aos líderes dos partidos,
para os ajudar a traçar as suas estratégias eleitorais, e eu gostaria de recomendar este livro a todas as pessoas que têm interesse na atualidade política. Muito obrigada e passo a palavra à Marina. Obrigada a todos que estão aqui hoje e boa tarde. Em primeiro lugar, aqui às pessoas do painel, agradeço a todos os que aceitaram estar aqui conosco para comentar este livro. E eu queria fazer uma nota pessoal, em primeiro lugar, e depois brevíssimas considerações. Em primeiro lugar, digo desde já que a Ana e eu dividimos os agradecimentos, portanto eu não vou repetir os agradecimentos que a Ana já fez. Eu simplesmente, portanto, subscrevo todos os agradecimentos que a Ana já fez. Mas do ponto de vista de uma nota pessoal, queria-vos partilhar convosco um provérbio chinês que diz que a vida tem duas partes e a segunda começa quando nos apercebemos que só temos uma. E isto, o que é que tem a ver com estarmos aqui hoje? É que durante a pandemia, de facto, eu passei, este provérbio chinês fez-me muito sentido, e uma das coisas que eu pensei que queria realmente conseguir realizar era este livro que vocês têm aqui hoje, e foi por isso que, tal como a Ana disse, eu decidi convidar a Ana, que a Ana é representativa de uma geração muito mais recente do comportamento dos estudos do comportamento eleitoral, tendo sido a nossa primeira bolseira no ICS, num projeto que tivemos. E de facto, o que era o objetivo? Era fazer um balanço de 20 anos de estudos eleitorais que fomos realizando desde 2002. Tem que homenagear aqui a equipa fundadora, que foi o António Barreto em primeiro lugar, o Pedro Magalhães está aqui sentado, e o André Freire e eu. Isto foi feito no Instituto de Ciências Sociais, que acolheu este projeto, e mais do que este projeto, que acolheu a ciência política. Eu ainda me lembro que em 2002, quando nós fizemos o primeiro inquérito, nós estávamos sempre a responder, perguntávamos, mas como é que é o eleitorado português, porque é que há abstencionistas e como é que eles são, qual é o seu perfil, e nós dizíamos, não há estudos sobre isso, era normalmente a resposta. Bom, agora já há estudos sobre isto, e este livro é exatamente esse reconhecimento que se quis fazer, juntando várias gerações. E, portanto, o agradecimento ao ICS pelo investimento que conseguimos, que demos a esta área, e que resultou mais do que na obra que estamos a lançar hoje, mas na criação de uma comunidade académica em torno dos estudos eleitorais e em torno da ciência política empírica. Isto não é coisa pouca, é uma coisa que foi diferente para o século XXI, e para o qual eu contribuí juntamente com todas as outras pessoas que aqui estão, e queria agradecer todos eles. Queria dizer ainda o seguinte: estamos hoje aqui na Feira do Livro, e a Feira do Livro é símbolo do espaço público e da comunicação da ciência para o público em geral. E por isso é que é tão importante o dia de hoje, porque nós, muitas vezes, e a Ana já disse, fazemos análises que são talvez difíceis de comunicar, mas achamos que neste livro conseguimos ultrapassar essas dificuldades e comunicar para o público em geral, para contribuir para a compreensão da mudança eleitoral em curso, que é uma realidade atual e que os nossos apresentadores comunicam e traduzem todos os dias na televisão e nos média. E, portanto, agradeço muito, e vou desde já passar a palavra. Em primeiro lugar, os apresentadores dispensam completamente que eu faça aqui um breve percurso da vida deles, e, portanto, passo desde já a palavra, em primeiro lugar, à Ana Gomes, agradecendo muito a presença aqui, e depois passarei a palavra ao Ricardo. Obrigada. Muito obrigada, e muitos parabéns à Marina Costelou-Viana Espírito Santo e a todos os participantes neste livro, que é realmente muito importante. Eu sou
daquelas pessoas que têm alguma curiosidade pelas sondagens quando elas saem, mas não gosto de ler sondagens desde isso cá, não tenho assim nenhum prazer, e arrimo-me frequentemente àquele bordão de que elas valem o que valem. Mas depois de ler este livro, fica-se com uma perspectiva diferente, porque justamente dá-nos uma percepção que não é a tendência momentânea, mas uma tendência de longo prazo, que não pode deixar de influenciar as decisões de quem intervém na vida política. Seja, naturalmente, em primeiro lugar, os responsáveis dos partidos políticos, mas também os comentadores, aqueles, no fundo, que também contribuem para fazer a opinião. E nesse aspecto estou aqui com grande curiosidade de ver o que é que vai dizer o Ricardo Costa, que ele é um consumidor e com certeza apreciando muito o que as sondagens lhe dizem. Para mim, este livro, portanto, tem a vantagem de, com base nessas 7 eleições e cobrindo esse período de 2002 a 2022 e até já com os dados de 2024, que ainda serão para desenvolver, imagino, no próximo capítulo, no próximo volume, de facto dá tendências que nós intuímos, mas que ali estão explicadas, estão bem explicadas. Estão bem explicadas e, inclusivamente, está explicada a metodologia que serviu para chegar às conclusões e como é que essas conclusões, no que respeita à realidade portuguesa, estão em conformidade ou não com as tendências gerais europeias e internacionais. É muito interessante esta comparação e, em regra, mostram que o exemplo europeu, tendo uma estabilidade que não é só desde 2002, mas é em termos de 1976, portanto, as primeiras eleições livres, também tem uma evolução. E é em função, portanto, desses vários fatores que são aqui dissecados que se extraem conclusões. Eu achei particularmente, não só sobre a abstenção, já foi aqui referido, e os vários fatores que se entrecruzam e que explicam a abstenção, e o livro nota que tem havido uma tendência crescente da abstenção, embora com uma ligeira oscilação positiva, digamos, nas eleições de 2022. Por outro lado, o que é que efetivamente leva as pessoas a votar e a fazer as suas escolhas e os partidos que escolhem? E a evolução do panorama político português, com o aparecimento de novos partidos e, portanto, com uma fragmentação do espectro partidário e que, sem dúvida, introduziu aqui muitas mudanças. Eu achei particularmente interessante a lente de género, que eu acho que bem podia ser lida e relida por todos os líderes partidários, e que mostram, curiosamente, que as mulheres têm uma tendência, enfim, não se distinguem muito dos homens, quer na participação, quer nas escolhas, mas que nos últimos tempos, desde 22, mostraram uma tendência para votar mais à esquerda, enquanto os jovens e os homens votam mais à direita. É evidente que há o fator jovem mais à direita, não é indiferente o aparecimento de novas formações políticas, designadamente o Chega e a Iniciativa Liberal. Acho também muito interessante a lente da divisão geográfica regional-urbana, que normalmente não é muito tratada, penso eu não sou especialista, mas que eu acho que deveria também levar os líderes políticos a refletir, e em partir dos líderes políticos de partidos como o meu, que é o PS, e que tem bastante traído o seu eleitorado nas expectativas de levar à prática o projeto de regionalização que efetivamente permitiria governar o país de outra maneira, mais democrática e diminuir as assimetrias entre o mundo urbano
e o mundo rural, e essas assimetrias também têm uma tradução em termos do voto. Há um outro capítulo que me surpreendeu, que é a análise do fator da religiosidade nas escolhas políticas, e surpreendeu-me em particular por concluir que, por exemplo, os votantes do Chega não se determinam por fatores religiosos. É claro que isso a Marina ou alguém pode talvez explicar. Isso talvez seja resultante de ter a ver com os dados serem sobretudo até 2022, e talvez seja a partir de 2022 que o fator evangélico tem um peso na votação e no alcance do partido da extrema-direita. Tudo isto é realmente mesmo muito interessante e muito importante, diria eu, para os responsáveis políticos. Seriam eles, no meu entender, os principais destinatários, os que mais teriam a ganhar se lerem este livro. E se não quiserem ler todo, podem ler o magnífico capítulo final, escrito pela Ana, é mesmo muito interessante. Há pelas duas. Porque, além do mais, depois também se faz uma análise de outros fatores que nós percebemos, até por efeito dos mídia, cada vez são mais relevantes, como seja o fator do apelo positivo ou negativo dos líderes, que também não pode de maneira nenhuma ser desconsiderado nas estratégias dos partidos políticos. E em último lugar eu destacaria também a conclusão de que a polarização ideológica é um fator que contribui para incentivar os eleitores, fazendo, portanto, melhor a distinção entre o que propõem uns e outros, e além de levarem em conta fatores afetivos, que também contam, mas efetivamente para melhor e de forma mais clara fazerem as escolhas. É um aspecto que eu penso que é particularmente importante no quadro político que hoje vivemos, em que temos, em resultado das últimas eleições, um resultado tão aproximado entre os dois principais partidos, em que há uma descida significativa do PS, depois de 8 anos do governo, mas não há uma subida, mas isso não se traduziu numa subida significativa do PSD, mesmo em coligação com o CDS, em relação aos últimos resultados obtidos pelo PSD quando ainda era governo, portanto, no quadro da PAF. Eu acho que são aspectos muito interessantes neste momento que deveriam, de facto, depois destas eleições do próximo dia 9, fazer os líderes políticos partidários, de facto, tirarem uns dias de férias, alguns, e lerem este livro. Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer à Marina o convite que me fez para estar aqui. Tenho alguma dificuldade, eu vou tentar, enfim, dizer o que é que eu penso, no sentido em que, como eu sou muito condicionado pelo presente, é o meu trabalho, às vezes muitas das coisas que analiso estão muito marcadas pelo que se está a passar nesta semana e gostava de ter a vossa capacidade de se afastar e olhar para estas séries longas, porque eu depois tenho sempre a tendência a ver as séries longas à luz do que aconteceu a semana passada, ou às vezes ao início da tarde de hoje, e portanto isso traz algumas desvantagens. Primeiro, queria dizer, acho que faz todo o sentido isto de estar, enfim, ter um chapéu que a Maria Inácia aqui já disse muito bem, porque acho que conseguirmos traçar este eleitorado do século XXI nos quadros dos 50 anos do 25 de Abril é especialmente importante, podia ser noutra altura, mas faz todo o sentido que isto seja ligado ao 25 de Abril, por razões, uma evidente, que é, se não fosse o 25 de Abril, nem sequer havia estudo para fazermos. E a segunda questão, que acho que é mais interessante ainda, é que 150 anos já houve aqui várias fases, e este século XXI, ao qual a Marina e a Ana agora se debruçam, é seguramente diferente do que seria o mesmo estudo, enfim, na fase final do século XX,
se calhar o partido que é de Scholl era outro, se calhar a mobilização dos jovens era outro, se calhar a questão do género, ou questões de religiosidade, ou a questão rural-urbano seriam seguramente outros. Portanto, quer dizer que já temos uma democracia suficientemente rica e longa para poder permitir várias séries longas e podermos assumir uma série do século XXI como, apesar de tudo, diferente do que foi de 75 até ao fim até 1999 ou até 2000. Depois, tenho aqui uma dúvida que já vou tentar esclarecer um pouco mais, que é o lado que me deixa menos otimista, depois deste toque de otimismo. Embora eu acho que depois a democracia tem sempre soluções, eu não sei se nós não estamos a chegar a uma fase em que o nosso sistema partidário fragmentado, cruzado com o sistema eleitoral proporcional, ainda bem que foi assim criado em 75 pelos constituintes, pode estar a chegar a um momento de difícil governabilidade. Porque, por exemplo, aquilo que a Ana Gomes, agora fazendo só aqui se quisermos uma chaveta, abrindo aqui um parênteses no que eu tinha pensado dizer, este tema de que a polarização facilita, de certa forma, a destrinça entre os eleitores é verdade, mas quando nós estamos num sistema eleitoral que é proporcional, que não é um sistema maioritário, nem a uma volta nem a duas, como é, por exemplo, o sistema francês, ou o sistema inglês, ou aquelas eleições que nós gostamos muito de olhar, as eleições americanas, as eleições brasileiras, etc., pode-nos levar a situações difíceis. Por um lado, essa destrinça existe, mas por outro lado, essa destrinça dificulta a capacidade de compromisso no depois das eleições. Porque se essa destrinça, essa polarização, não vier acompanhada de uma capacidade simultânea de compromisso entre as partes que de repente ganham eleições com menos do que 30%, isso é um problema. Em Inglaterra não é um problema. Pode-se ter menos de 30% e ganhar uma eleição e governar, porque se consegue mais de metade dos deputados. Noutros países, noutros sistemas também. Às vezes forçada a segunda volta, como é o caso do sistema eleitoral francês. Os franceses agora vão votar para as europeias e também votam para as eleições autárquicas. Mas na semana seguinte vão votar, ou 15 dias depois, novamente para a segunda volta das eleições autárquicas, onde fazem os arranjos possíveis para se poder governar. E eu tenho algum receio que nós estejamos numa fase inicial ainda, em que existe esta enorme fragmentação e esta vivacidade e mobilização política, que eu acho que são de aplaudir. Eu fico muito contente que tenha havido muito mais gente a votar em 2022 e ainda muito mais gente a votar em 2024, mas se isso depois não se traduzir numa capacidade de compromisso entre algumas das partes, podemos estar numa situação difícil que não vivemos, pelo menos desde a fase dos primeiros governos constitucionais minoritários, antes daquela fase dos governos de iniciativa presidencial do general Yanes. Isto para dizer então que, citando ou adaptando e alterando o ditado que a Marina aqui trouxe, a vida tem duas partes e este livro vai ter que ter uma segunda parte também, porque eu acho que, repito, talvez por ser muito marcado pelo presente, que tenho a sensação que algumas das coisas que vocês aqui dizem estão corretas, mas vão ter que ser adaptadas com o que já aconteceu nas eleições de 2024 e com alguma probabilidade ainda vão ser eventualmente confirmadas ou outras corrigidas numas próximas eleições, sejam elas daqui a 1 ano, daqui a 2 ou daqui a 4, porque há algumas tendências novas que nós não estávamos a vir e que nesta fase inicial do século XX não eram ainda claramente latentes. Por exemplo, a participação dos jovens não era uma coisa que nós víssemos a chegar. Nós não estávamos a vir isso contra nós. Portanto, este MEEC, não é? Este movimento eleitoral em curso, que foi mais ou menos essa a expressão que a Marina usou, não termina aqui, está a continuar e, portanto, acho que esta base de dados na qual todos os trabalhos aqui se basearam, acho que foram todos, não é? Que é uma base de dados espetacular. Ainda agora foi feito um novo estudo pós-eleitoral, uma parte saiu no Expresso na semana passada, mas presumo que vocês agora vão trabalhar muito nessa base de dados. Ainda bem que ela existe, ainda bem que se está a conseguir fazer sempre que há eleições legislativas, porque é com base nessa base de dados que vocês conseguem fazer estes trabalhos que depois nós lemos para tentar perceber o que se está a passar, o que é esta estrutura eleitoral e como é que ela se vai adaptando. E acho que é preciso continuarmos a alimentar esta base de dados para chegarmos a outros pontos. Isto porquê?
Eu acho que a fragmentação de 2019 não foi um epifenómeno, acho que foi completamente confirmada nas eleições depois de 2022 e nas de 2024. Aliás, se me permitem, outro parênteses, na argumentação que as televisões usaram junto da ERC e da CNE, e que foi acolhida, até porque o tempo já passou, mas foi acolhida, para que foi uma argumentação extremamente complexa, porque nós argumentávamos sempre que para os debates nas televisões eram os partidos com base que tinham assento no órgão para o qual agora havia eleições. Leia-se quando era para as eleições na Assembleia, os partidos tinham assento na Assembleia, para o Parlamento Europeu, os partidos tinham assento no Parlamento Europeu. Qual foi o problema com que nós nos deparámos? O problema editorial. É que de repente 3 partidos que tinham falhado a eleição para o Parlamento Europeu em 2019 tinham eleito sucessivamente para as legislativas de 2019, para as legislativas de 2022 e para as legislativas de 2024. Leia-se Livre, Iniciativa Liberal e Chega. E representam agora 26% do eleitorado nas últimas legislativas e, se não me engano, 62 deputados no Parlamento. Portanto, nós argumentámos que achávamos que se fizéssemos o debate com os 5 partidos que estavam eleitos em Bruxelas, os debates, tínhamos um problema editorial junto dos próximos espectadores, que não iriam perceber isso, e explicámos porque é que e a lei permite isso, é uma lei que junta aos critérios editoriais, e justificámos isso. Foi aceito pela CNE e pela ERC, mas foi uma argumentação, se quisermos, um pouco contrária à que nós usávamos em anos anteriores. E porquê é que o fizemos? Não foi por aquela coisa do, bem, estarmos sempre a adaptar os argumentos à vontade do freguês. Foi porque achamos mesmo que houve uma mudança, e que essa mudança, se não fosse refletida na nossa cobertura nos debates, a própria RTP, que é por razões óbvias e evidentes e mais do que respeitáveis, com toda a lógica, um pouco mais conservadora na maneira como olha para este tipo de coisas, a própria RTP tomou essa decisão e ainda na semana passada fez um debate a 9 com os partidos pequenos e um debate a 8 onde incluiu estes 3 partidos para as eleições europeias, e foi a primeira vez que a RTP fez isso na vida, e foi a primeira vez que a RTP, SIC e TVI tomaram esta decisão conjunta. E, portanto, isto para dizer que nós próprios fomos forçados... Diz. Vou intervir para colocar uma questão. Coloca. Pode ser? Desde que eu não entre em contradição com o que aleguei junto da ERC e da CNE, não, eu está percebo, a acabar tudo bem. Isso foi um dilema que vocês tiveram e resolveram muito bem, porque obviamente não se podia deixar, há uma mudança eleitoral em curso e não se podia deixar de fora. Sim, mas foi uma argumentação jurídica ainda relativamente longa. Aproveitando que temos 2 aqui, eu ia colocar uma questão, pegando aqui numa coisa que o Ricardo disse, que é há aqui uma fragmentação crescente, que está patente no livro, que se exponenciou em 24, e as elites partidárias vão ter que dar uma resposta a isto para resolver o problema da governabilidade. E a minha pergunta para os 2 é: essa resposta vai ser dada mantendo o cordão sanitário com o Chega, ou, pelo contrário, num sentido de reforço, de bipolarização, com o Bloco de Direita, com o PSD a fazer a coligação e o PS? Esta é a primeira pergunta. Onde é que vai ser encontrada a governabilidade? É no Bloco Central contra o Chega ou é com o Chega? Isto também, o que é desejável? Portanto, não só o que é que vai acontecer, como o que é que seria desejável? A primeira pergunta. E a segunda é sobre a mudança eleitoral em curso, que vocês são atentos observadores do que está a acontecer. Onde é que isto para? Se olharmos para a Europa, temos partidos de extrema-direita, em média, não ultrapassam os 20% do voto, mas há casos em que os partidos de extrema-direita governam e são dominantes. O que é que a mudança eleitoral à direita é uma mudança que tem, em que o Chega tem um limite que vai ser semelhante a outros partidos congêneres, que em torno dos 20%, ou julgam que há uma dinâmica em curso que pode eventualmente até levar à substituição do PSD pelo Chega como partido dominante de direita? E eram estas as 2 perguntas, e passarem na Gomes. Primeiro. Eu não consigo desligar a evolução a nível nacional do que está a passar a nível europeu. E a nível europeu, nós estamos a ver aí a senhora van der Leyen a fazer tagatez à senhora Meloni e ao Abascal, que não sabe onde é que é Portugal, não é? Que elimina do mapa, etc. Neste momento a AD faz uma campanha procurando dissociar-se
da agenda Chega, mas quando estiver a funcionar no quadro europeu, no quadro de um PPE encostado à Meloni e aos outros fascistas, eu penso que isso vai implicar que de facto as linhas vermelhas do campo democrático sejam traçadas. E é mesmo a única salvação, digamos, porque senão vamos cair num processo anos 30 do século passado. E não queremos, para não. E portanto, sim, os partidos têm que fazer escolhas e têm que ser muito claros em relação às linhas vermelhas do funcionamento democrático. Posso? Sim, sim. Bem, primeiro, em relação ao Chega e o PSD, parece-me evidente qual é a vontade dos dois. A questão é qual é que vai levar avante e quando, e se leva e fica a questão fechada ou se prolonga. Obviamente que o PSD quer voltar a ser um partido absolutamente dominante, é a coisa mais normal do mundo, e quer reduzir o Chega. Consegue ou não, eu não sei. Eu tenho dúvidas que consiga no curto prazo, tenho sérias dúvidas. E uma das razões é porque acho que o Chega já tem algumas dinâmicas, nomeadamente de mobilização de pessoas, como aqui também é explicado, pessoas que vêm, por um lado, da abstenção, isso tem sido evidente, e acho que o próprio estudo pós-eleitoral publicado a semana passada, as gordas, não é, dizem isso. O Chega foi buscar gente ao PSD, gente ao PS também, mas muita gente à abstenção, e portanto foi buscar gente a todo o lado, e ao mesmo tempo também parece evidente, acho que isso os estudos depois verão-se mais à frente, que tem hoje um apelo muito grande junto dos jovens. Esses jovens vão continuar a votar? Não sei. Esses jovens vão fazer um percurso depois de se aproximarem de partidos mais tradicionais? Não sei. Porque são pessoas que se politizaram com base em argumentos e em ferramentas de comunicação hoje muito fortes e que os partidos, faço também aqui outro parênteses, eu estou especialista em parênteses, que é, atenção, eu rio-me um pouco quando vejo os partidos queixarem-se dos TikToks e tal, quer dizer, os partidos mais tradicionais só não usam porque não querem, atenção, ou porque não sabem. E, portanto, têm que aprender, têm que fazer, têm que criar as suas figuras e têm que fazer. Não vale a pena estarem-se a queixar de uma coisa que é usada em todo o mundo e que, por políticos em França, eu dou sempre este exemplo, em França, o político com mais, ou um dos políticos com mais capacidade nas redes sociais, e muitas vezes até para coisas, enfim, na minha opinião, sem grande bom gosto, é o Jean-Luc Mélenchon. O Mélenchon é um trotskista de 70 e tal anos. E, portanto, a ideia de que só uma jovem ou um jovem de 25 anos é que pode ser muito forte no TikTok ou nas redes sociais, isso não é verdade. É verdade que na mesma política francesa, os dois políticos agora da linha da frente, salvo o Presidente da República, que é o Presidente da República, e a Marine Le Pen, que está resguardada para querer ser Presidente da República, os dois têm 28 anos e o outro tem 32, não é? O Jordan Bardella e o atual Primeiro-Ministro. É verdade. Mas há muita gente em França com domínio de redes sociais, como eu disse, o Mélenchon tem 70 e tal anos e é fortíssimo na utilização do YouTube, etc. O atual Primeiro-Ministro, tem 32 anos, ficou popular, ele era porta-voz do Eliseu. Ser porta-voz do Eliseu é quase um secretário de Estado, um ministro, na verdade, em França. Porquê? Porque durante a pandemia ele dava conferências de imprensa e fazia uma coisa, normalmente, uma vez por semana, com youtubers no Twitch. O Twitch é uma rede social de gamers, é uma coisa muito fechada no sentido, não é de larga escala, mas tem um peso enorme junto dos jovens, e em França tem a Rachida Dati também já deu uma entrevista no Twitch, são uns grupos de rappers franceses e tal. E a Rachida Dati não é propriamente agora a política mais moderna do mundo. Não, já foi ministra, reapareceu agora na política. Está ali com os rappers que eram de origem do Mali ou coisa que valha, a dançar com eles, no Twitch também, no YouTube. Pronto, isto para dizer o quê? Fechar um parênteses, que o PS e o PSD só se queixam, mas iam dar corda aos sapatos e começar a testar e a fazer coisas, porque acho relativamente fácil. Em relação ao cordão sanitário, há aí uma questão para mim, que é, eu acho que o cordão sanitário só pode existir se houver vasos comunicantes entre os outros partidos todos. Porque quando não há, isso não faz sentido. Ou seja, o cordão sanitário... Mas depois tem que haver capacidade, de diálogo. Porquê? Por uma questão, se quisermos, quase nem matemática geométrica. Se houver um cordão sanitário a este bloco, e o bloco é grande,
Se o resto não houver capacidade de gerar maiorias, nem que sejam maiorias circunstanciais, não estou a falar de maiorias estáveis, para as leis X, para a lei Y, então isso não se tem solução. Ou seja, na Alemanha criou-se, não sei quanto tempo vai durar, há um cordão sanitário, mas o SPD fala com a CDU, que fala com os liberais, que fala com os verdes, fala um pouco com o Die Linke, mas os outros falam todos. Ora, se de repente se criar um cordão sanitário e o PS e o PSD não se conseguirem pôr de acordo sobre nada, esse cordão sanitário vai se romper, ou por outra, nem existe. Isto parece-me, repito, acho que é uma coisa quase geométrica, uma coisa de geometria, não funciona. Porque não funciona porque o sistema precisa de escapes, e se não houver, eu não estou a dizer agora, é porque a certa altura há uma ideia, quer no PS, quer no PSD, e eu percebo, que também têm medo da chamada armadilha do abraço de urso, embora aqui não há nenhum urso, tem um abraço dos ursos já velhotes, mas pronto, já não matam ninguém, mas pronto, tem menos 30%, mas pronto, o urso aparentado de urso, pronto. Eu percebo que tenham medo, porque se de repente apoiam o X, vão-me confundir com o Y, e o Y, se concordo com o X, também vou confundir com X. Mas, certo, então não há cordão sanitário. Porque se há cordão sanitário, isso para mim parece-me absolutamente claro. Não é o PS, o PSD agora vão ter que fazer tudo em conjunto, não, mas vão ter que ter essa capacidade, porque se não tiverem essa capacidade, rompe por outro lado. É uma questão como uma água de uma cheia, rompe por algum lado. Ou há canais abertos, ou essa água vai por outro lado. Rompe cimento, como vocês sabem, rompe qualquer coisa. A água não para. E eu acho, além de que cria uma frustração no eleitorado, que depois pode até encaminhar-se mais para, neste caso, para o Chega, para forçar o fim desse cordão que neste momento, na minha opinião, nem existe. Eu ia, voltando aqui ao lado do comportamento eleitoral, achei muito interessante neste último estudo que saiu agora no Expresso da semana passada, e em particular nas transferências de voto, verifica-se que a abstenção, portanto o Chega ganha sobretudo com abstencionistas de 2022, mas as transferências de voto do PSD e do PS para o Chega são praticamente idênticas. Isto eu acho que é algo que o PS ainda não interiorizou, portanto, eu penso que muitas pessoas do PS... Por acaso acho que o Pedro Nuno Santos interiorizou e disse-o claramente na noite das eleições. Ele percebeu, e a maneira como falou para os eleitores. Muitas pessoas no PS, eu acho que pensam que o Chega é um problema do PSD. O Chega não é um problema do PSD e estes estudos eleitorais mostram isso. O Chega é um problema, se é que vamos considerar um problema, do sistema partidário, e há vasos comunicantes do ponto de vista eleitoral que requerem respostas também do ponto de vista político. E é exatamente por isso que eu digo que é preciso outras políticas públicas. Porque se é para termos as políticas públicas, se é para termos a esquerda a fazer as políticas públicas da direita, é evidente que as pessoas preferem o original, a direita. E, portanto, aqui a esquerda tem que, de facto, meter a mão na consciência, olhar, ver, perceber, de facto, que o problema da extrema-direita é um problema da democracia, não é um problema só da direita, é um problema da democracia, e é alimentada por todas as vezes que também, quer à esquerda, quer à direita, se de facto se traem as expectativas dos eleitores e se traem em particular os objetivos, porque se diz fazer política, combater igualdades, trabalhar por democracia e transparência, reforçar serviços públicos, etc. E é, portanto, daí que eu diga que de facto é essencial, não são só o recurso aos novos métodos, TikToks e o que mais seja, mas é sobretudo, de facto, refletir nas políticas e dar garantias de que se vai passar a aplicar políticas diferentes e que na própria oposição se fazem política, se atua em conformidade com as políticas que se vai propor, uma vez no poder, de facto, levar a cabo. Eu percebo o que a Ana está a dizer, só que há um ponto que é... Só para terminar. Uns minutinhos. É que de repente, é que eu acho que há aqui um ponto que é evidente, que é, com esta fragmentação, quer o PS, quer o PSD foram atirados, não sei se circunstancialmente ou não, abaixo dos 30%. Pode não ser circunstancial, pode ser, mas pode não ser circunstancial. E depois há uma outra questão, que é um problema especial. O PS tem um problema e o PS tem um outro problema. O PS tem um problema que é
somado com todos os seus partidos à esquerda, que neste momento estão a ficar, do ponto de vista da quantidade de deputados que geram, estão a ficar partidos muito pouco relevantes. Não estou a dizer que não são socialmente relevantes, estou a dizer é que o número de deputados que conseguem ter no atual sistema eleitoral, mesmo em círculos urbanos muito grandes, é tendencialmente irrelevante. Estamos a falar de 4 deputados e se incluirmos o PAN, não é? 5 do Bloco, 4 do PC e 4 do LIVRE. É muito pouco deputado. Portanto, a questão é, imaginemos que, agora, não quero estar agora a concentrar-me agora no Orçamento de Estado, mas o Governo cai por alguma razão e há eleições para o ano. Se o PS não conseguir crescer muito, não consegue ter nenhuma hipótese de formar governo. Não consegue. Portanto, isso cria um problema. E depois cria uma pressão enorme junto do PSD, que é uma pressão que eu considero natural, não estou a dizer que é desejável nem correta, é natural, que é a certa altura uma parte do seu eleitorado que diz, não, mas nós no limite conseguimos. Não é? E é por isso que o tema da relação com o Chega, agora do ponto de vista mesmo circunstancial, é um tema extremamente complexo. Porque o PSD não o quer fazer, e está a não o querer fazer, mas ao mesmo tempo o PS está a querer, no fundo prefere que seja o Chega a aprovar o orçamento, e eu não sei se isso é particularmente inteligente para os dois. Tenho sérias dúvidas, porque os tais dois ursos, que já não são ursos coisa nenhuma, ou pelo menos neste momento não são, estão feridos, não têm essa capacidade de gerar sozinhos maiorias ou de polarizarem maiorias claras. E, portanto, isso é uma coisa bastante complexa, porque, reparem, olhando aqui para vocês, quando falam no capítulo do PS, que está muito bem feito, toda a análise de porque é que o PS cresceu, ao contrário dos seus congêneres europeus, tudo aquilo que está aqui é corretíssimo e merece ser lido e merece ser estudado, mas eu tenho dúvidas se em 2024 há já aqui coisas que, há alguma parte destas coisas que não se aplicam, não estou a dizer já não se aplicam, porque podem voltar a aplicar, não se aplicam, não é? É um partido que perdeu, um imenso eleitorado jovem, quase não tem, um publicitário que olhasse para o PS como para uma marca, não é a mesma coisa do que vender sabonetes ou um refrigerante ou um banco, diria temos aqui um grande problema, não temos clientes jovens. Portanto, o PS tem, de facto, um problema muito complicado neste momento. Não tem eleitorado jovem. Não tem, é número proporcional, é óbvio que é número absoluto, tem até mais do que muitos partidos que dão para os jovens. Isto é um problema de futuro. E o PSD tem um outro problema ao contrário, que é, de repente, acha que a fragmentação foi conjuntural, e não é apenas o tema do Chega, é o tema da iniciativa liberal, e essa fragmentação pode-se estar a consolidar. E é por isso que eu acho que os dois partidos que dominam este eleitorado do século XXI e dominaram do século XX, desde 75, têm agora aqui um problema muito complexo de como é que vão gerir. E eu acho que é preciso muita inteligência, muita frieza e não jogadas bruscas. Eu acho que as jogadas bruscas são extremamente arriscadas para as várias partes. Muito obrigada. Eu acho que teríamos matéria para continuar aqui muito mais tempo, mas temos mesmo que terminar e resta-me agradecer a todos os que participaram neste painel e ao público atento. Muito obrigada.